Fala aí pessoal, tudo certo? Então, tava algum tempo sem postar vídeo, né? Mas agora eu voltei, passei por uns probleminhas de saúde, mas já tô bem, e é isso que importa, e vou continuar postando. Nesse tempo que eu fiquei fora, achei interessante que o pessoal continuou vendo, continuou se inscrevendo, então eu parei com por volta de 800 inscritos por aí, e agora já tá com quase 1000, estamos com exatamente 918. Então continua se inscrevendo, continua dando like, continua vendo, e nós vamos chegar ao 1000 ainda esse ano. Vambora. Sobre o que eu vou falar esse vídeo? Sobre os novos consoles. Foi lançado o Xbox Series X e S e o PlayStation 5. Nesse vídeo eu vou dar alguns pontos que você deve levar em consideração na hora de escolher um dos dois. Então, pessoal, por motivos óbvios eu não tenho os dois consoles aqui para mostrar para vocês, quem dera, né? Mas, quando eu tiver que exemplificar alguma coisa, eu vou deixar alguns trechos de um vídeo ou alguma imagem, sei lá, vou dar um jeito para vocês entenderem. Então, pessoal, ambos os consoles, eles têm diferentes tipos e diferentes preços sugeridos, né? Então, nós temos o Xbox Series X, que está na casa de R$ 4.600, temos o Xbox Series S, que está na casa de R$ 2.800, e do lado da família PlayStation nós temos o PlayStation 5 normal, né, que está por volta de 4.700. Eu tô lendo uma colinha aqui porque eu não lembro os preços de cor, tá? E tem o PlayStation 5 Digital Edition, que é R$ 4.200, o preço sugerido deles. Então, pessoal, qual a diferença entre eles além do preço, né? Vamos começar pelo PlayStation. O PlayStation 5 tem o PlayStation 5 normal, certo? E tem o PlayStation 5 Digital Edition. O que quer dizer esse Digital Edition? Ele não tem o leitor de disco, igual o PlayStation 5 normal. Ah, então como é que eu vou fazer para jogar nele se eu não tenho como colocar um CD? Então, você só vai poder jogar jogos nele que você baixa da internet, que no caso você compra o jogo pela loja do PlayStation, PlayStation Store, você compra o jogo pela PlayStation Store, baixa pela sua internet e o jogo fica lá na sua conta e você só pode rodar ele desse jeito. Já o PlayStation 5 normal, você pode comprar daquele jeito convencional, que vem os jogos em mídia física, certo? Você coloca o CDzinho dele lá, ele vai rodar, vai instalar no seu console e você vai jogar. Mas, vamos ver, você vai escolher o PlayStation 5 pela mídia física ou pela mídia normal? Não, pela mídia física ou sem mídia física. Se você for um cara que pensa pelo lado, eu gosto de ter as mídias físicas, eu gosto de trocar jogos quando eu acabo de jogar um, eu vou lá, troco com um colega meu, ou até mesmo vendo, você precisa de um com leitor. Ou se você não liga para isso, você pode muito bem ter um Digital Edition que você vai pagar mais barato, só que você só vai conseguir jogar jogos comprados pela loja online do PlayStation. Além do PlayStation 5 ter duas versões, o Xbox também tem duas versões. Quais são elas? O Xbox Series S e o Xbox Series X. E qual a diferença entre elas? As principais diferenças? Bom, o Series S, ele é como um PlayStation 5 Digital Edition. Ele não tem um leitor de disco. Então, para você adquirir os jogos, vai ser daquela mesma forma. Você vai comprar na loja da Microsoft, vai ficar lá na sua conta e você vai baixar pela internet quando você quiser jogar. E além dessa diferença, o hardware do Series S ele é inferior ao hardware do Series X. Ou seja, os jogos vão rodar numa resolução menor e uma taxa de frames menor do que o Series X. Mas, enfim, para você que não entende muito sobre taxa de frames, sobre hardware, o que isso vai impactar na real? Então, pessoal, o Series S, além de não ter o leitor, ele vai entregar uma qualidade um pouco inferior ao Series X. O que isso quer dizer? Ele vai abaixar um pouco a resolução dos jogos, vai abaixar um pouco a taxa de frame em certos jogos, mas isso não vai impedir de você ter uma boa experiência com o console, tá? Você vai conseguir jogar os jogos da nova geração sem problema nenhum, assim como no Series X, só que uma qualidade um pouco reduzida. Então, se você não tem uma TV 4K, se você não liga para ter a maior qualidade, ou se você não tem os R$ 4.000, os R$ 4.600 para dar no Series X, por R$ 2.800 você consegue o Series S, entrar na nova geração, jogar os novos da nova geração, ter as tecnologias da nova geração, só que com a qualidade um pouquinho menor. E eu acho que vale muito a pena, tá? Se você não se importa com isso. Bom, pessoal, agora falando sobre algumas tecnologias novas em ambos os consoles. Enfim, nessa geração eles vieram com um SSD no lugar de um HD. O que quer dizer isso? Os jogos vão carregar, vão abrir muito mais rápido, a tela inicial do videogame vai ser mais responsiva, vai carregar as coisas mais rápido.
Enfim, de uma maneira geral, ele vai ser mais rápido. Mas só o Xbox, ele tem uma tecnologia chamada Quick Resume. Em inglês tá dia? Não sei. Quick Resume, que é uma tecnologia que você pode fazer o seguinte: você está jogando, por exemplo, um jogo, você sai, minimiza o jogo, vai para a tela inicial, abre outro jogo. Se você quiser voltar para aquele jogo que você estava jogando, você pode voltar para ele e o Quick Resume vai fazer o quê? Ele vai fazer voltar exatamente no ponto que você parou. Ele não vai abrir de novo o jogo, é muito legal essa tecnologia. Eu vou deixar um trechinho aqui para vocês entenderem um pouco mais, porque só explicando eu acho que fica difícil de entender, né? Mas é basicamente isso, fiquem com um vídeo de um trechinho. Agora, se tratando de uma tecnologia do PlayStation, eu acho que o ponto principal do PlayStation é o novo controle, porque todo mundo que está testando está falando e está falando muito bem dele. Eu não tive a oportunidade de testar, mas eu vi alguns vídeos que me deixaram meio surpreso. Por exemplo, ele vai te dar uma resposta do jogo muito melhor do que dava nas gerações anteriores. O controle vibra de forma diferente conforme o terreno que você está andando. Os gatilhos de trás do controle são adaptáveis. Então, por exemplo, num jogo de tiro, eu vou dar esse exemplo aqui para vocês, vou deixar um trechinho desse vídeo. Num jogo de tiro, por exemplo, o gatilho, na hora de você atirar, ele se adapta da forma que seja mais parecido com a arma que você está segurando no jogo, entendeu? Não sei se vocês entenderam, mas fica com o vídeo aqui que vocês vão entender. E eu achei genial esse controle novo. Então, pessoal, eu separei essas duas tecnologias que dão um ponto de diferença em cada um dos dois. Eu não acho que seja um ponto chave para a escolha do videogame, né? Agora, tem outras tecnologias novas, como Ray Tracing, só que isso está presente em ambos os consoles, tanto no Xbox quanto no PlayStation. Então eu não vou citar aqui a fundo porque o ideal aqui é que você escolha entre um dos dois. Então, se os dois têm igual, não faz sentido. Mas se você preferir a sensação tátil do controle do PlayStation, ou então Quick Resume, pra mim não faz diferença entre os dois, não é um ponto-chave, mas se pra você for, eu te dou essa opção. Então, pessoal, passando pra um tópico agora, que eu acho que seja o ponto-chave pra você escolher o console. Porque, por exemplo, os jogos. Na geração passada, PlayStation 4 e Xbox One, nós tivemos jogos exclusivos pro lado da Sony, que foram jogos incríveis. Por exemplo, God of War, Spider-Man, The Last of Us, Horizon Zero Dawn. Então, se você olha para esses jogos e fala, caramba, eu tenho que jogar esses jogos, não vai ter jeito, você vai ter que ter um PlayStation. Se você quiser jogar a continuação do God of War, você vai ter que ter um PlayStation. Se você quiser jogar o novo Spider-Man, você tem que ter um PlayStation. Se você quiser jogar a continuação do Horizon Zero Dawn, você vai ter que ter um PlayStation. Então, acho que esse seja o ponto-chave para você escolher o próximo console. Mas, console não é feito só de exclusivo. Principalmente se tratando aqui no Brasil. Os consoles já são caros e os jogos também são caros para você comprar eles originais. Então, o Xbox te dá uma alternativa muito atrativa nessa questão. O Xbox ele tem um serviço chamado Xbox Game Pass. Que o que é esse serviço? Você paga uma mensalidade, eu não lembro o preço, mas deixa eu ver aqui, peraí. Então, por R$ 30 por mês, você tem acesso a uma biblioteca de jogos imensa, centenas de jogos para você jogar. É como se fosse uma Netflix de jogo, entendeu? Então você não vai passar mês dando R$ 200 em jogo, 200 não, já tá mais, quase 300, para você ficar jogando os novos exclusivos ou os outros jogos que lançar. Porque a PlayStation não tem um serviço parecido com esse aqui no Brasil. Então acho que seja um atrativo do Xbox muito grande se você não tem como ficar gastando dinheiro com o jogo o tempo todo. Então, pessoal, com base nesses pontos, eu acredito que dê para você escolher qual você quer. Eu acho que o principal foi o que eu falei, né, os jogos.
Porque, tirando isso, pessoal, a diferença é muito pequena. Por exemplo, tem gente brigando na internet. O hardware do Xbox é melhor do que o do PlayStation. Mas gente, a olho nu, na TV, para você que só quer sentar e jogar os jogos que você quer, depois levantar e fazer outra coisa, você não vai perceber essa diferença. Porque o hardware do PlayStation é melhor, o hardware do Xbox é melhor. Você não vai perceber essa diferença. Pode sim, eu estou falando que não estou falando que não existe diferença. Pode sim ter uma diferença. Pode sim que alguns jogos rodem melhor no Series X, mas para quem quer só sentar e jogar, gente, isso não faz diferença, não é um ponto-chave para você escolher o console. Então eu falei sobre outras coisas, que é o custo-benefício, certo? O Xbox tem um custo-benefício gigante, e se for falar do Series S, um custo-benefício maior ainda, que é aquele console um pouco mais inferior, mas ainda assim vai rodar a nova geração. Então um custo-benefício ainda maior. E temos o PlayStation 5 com seus exclusivos que muita gente não deixa de jogar eles, então não tem como você ficar sem ter PlayStation 5. O que eu não posso fazer aqui é falar, você deve comprar esse, você deve comprar aquele, porque cada um prefere alguma coisa diferente. Então, dado esses pontos, veja qual é o melhor para você e compra. E se puder comprar os dois, compra os dois, porque os dois são bons também. E é isso aí. Falar em compra, o próximo vídeo eu vou falar sobre Black Friday, que tá chegando também. Vou lhe dar algumas dicas como você se dá bem na Black Friday. E esse vídeo ficou por aqui. Se você gostou, não se esquece de deixar o like, de se inscrever, de mandar pro tio, pra tia, pro primo, pra prima, pra irmã, pra avó, pra mãe, pro pai, pro cunhado. Manda pra todo mundo. Fiquem bem e até a próxima. Fui!